Olá, sétimo ano, bora para essa aula aqui de geografia. Vamos falar das aulas de maneira geral do primeiro bimestre completo do sétimo ano de 2025, material da Seduc. Basicamente, o material foca no território brasileiro, tá? É, já vou avisando, é sem edição, sem corte, sem musiquinha de fundo, sem nada, é seco. Eu vou falar e o que eu falar aqui, o que eu gravar vai ser passado pro YouTube e vocês vão assistir, tá? De maneira bem direta, pra gente não perder tempo. Bom, a aula um fala sobre o território brasileiro, né? A gente vai falar um pouco sobre o território brasileiro. A habilidade é F07E01, habilidade bem importante. Bom, o território brasileiro, como vocês podem ver aqui, é extremamente grande, é o quinto maior país no mundo em território, o sétimo em população. Primeiro ponto da aula acho que é definir o que é território, né? Conceituar. O conceito de território, ele define assim que é o espaço delimitado por fronteiras e limites administrativos, ou seja, tem a ver com a administração de um governo sobre um espaço geográfico, um espaço físico. Só que aí é que tá. Esse espaço é construído historicamente, politicamente, através das relações de poder. Então, quando o país, por exemplo, invade o outro, ele pode mudar essas fronteiras porque ele passa a dominar esse lugar, tá? Mas assim, basicamente, cada país ele tem uma delimitação de um espaço onde vive um povo, uma nação e tem um governo, e esse espaço é chamado de território. O território brasileiro é o quinto maior do mundo, é aquele território ali que eu acabei de circular para vocês, tá bom? É, vamos para frente. Essas perguntas aqui eu não vou ficar perdendo muito tempo com elas, não. Bom, território nacional. Aqui tem um mapa aqui do território nacional. Algumas coisas sobre o território brasileiro. Ele é dividido em 26 estados. É um território grande. Os Estados Unidos tem mais ou menos o tamanho parecido com o do Brasil, é pouca coisa maior, e tem 50 estados. Mas é que o território brasileiro, como a gente pode ver, tem estados minúsculos e tem estados grandes, como por exemplo o Amazonas. Essa divisão em estados diz respeito a várias características que a gente vai falar ao longo do bimestre também sobre essa questão da divisão territorial. Mas são 26 estados e o Distrito Federal. O Distrito Federal fica aqui, tá? Bem no centro do país. Para melhor organizar o território brasileiro, ele também é dividido em municípios, tá? E uma coisa sobre o Brasil que tem que ficar claro é que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Esse oceano que passa aqui, ó, é chamado Oceano Atlântico. Professor, tem quantos oceanos no mundo? São três: Atlântico, Pacífico e Índico. Mas o Oceano Pacífico, aqui desse lado, o Brasil não é banhado com ele porque a costa oeste, né, do território brasileiro, faz fronteira com vários países da América do Sul. São os países aqui que são fronteiriços. O Brasil só não faz fronteira com dois, que é o Chile, o Equador. Do restante, o Brasil faz fronteira com todos os países da América do Sul, até pela extensão do Brasil ser um país muito grande. Mas aos poucos a gente vai estudar mais sobre o território brasileiro. É importante a gente entender sobre tudo isso. Bom, uma coisa que eu passei na aula, um conceito importante, é a diferença de estado com E maiúsculo e estado com E minúsculo. O estado com E minúsculo diz respeito à unidade federativa. Então, por exemplo, o estado de São Paulo, estado do Rio de Janeiro, são estados com E minúsculo. Por quê? É unidade federativa, tá? O E maiúsculo, ele vai se referir sempre ao país, a uma forma, um país em que há um governo, em que há um território, em que há uma nação. Então, quando se trata de um estado, no sentido de estado brasileiro, aí sim estamos se referindo a país. Então, o Estado argentino, Argentina. O Estado inglês, então estamos se referindo à Inglaterra. Agora, Estado, no sentido E minúsculo, a gente está falando de província, unidade federativa, são as divisões dentro de um território. No caso, o país, o Brasil, tem seus estados ali, dividindo, né? Pará, São Paulo, Paraná, enfim, vários. Uma coisinha só que pode fazer diferença no futuro. Bom, localizar o território. Bom, olhando para esse mapa, a gente tem aqui que a gente pode dividir o mapa a partir de duas grandes linhas. Uma passa no centro, horizontal, que é a chamada linha do Equador. Essa linha do Equador, ela tem como característica que os lugares, né, vamos dizer assim, que são mais próximos dessa linha, têm como característica serem mais quentes. E da mesma forma, o Brasil está inserido dentro da linha do Equador porque uma pequena parte do Brasil fica no hemisfério norte, que é para cima da linha do Equador,
E boa parte do Brasil, sim, aqui fica no hemisfério sul, que é bem para baixo da linha do Equador. A linha do Equador ela é chamada assim por conta dela passar, né, num país chamado Equador. Mas é um nome assim, não tem muita importância. O mais importante é vocês entenderem que mais de 90% do território brasileiro está no chamado hemisfério sul. Então, quando a gente fala do hemisfério sul e do hemisfério norte, né, hemisfério norte para cima da linha do Equador, hemisfério sul, a gente costuma fazer algumas separações de geografia. Por exemplo, os países do hemisfério norte, não todos, mas costumam ter países bem desenvolvidos. O hemisfério sul costuma ser mais quente do que o hemisfério norte. Uma coisa importante é que quando, por exemplo, aqui no Brasil é verão, hemisfério sul, no hemisfério norte está acontecendo o inverno, tem essas diferenças na questão climática, enfim. É bem interessante. Uma outra forma de divisão do mapa mundi é o meridiano de Greenwich, que aí ele passa na vertical, que é essa linha aqui. Por que foi escolhido esse lugar? Por conta da Inglaterra, teve uma convenção no século XIX. A Inglaterra foi escolhida como o primeiro ponto de medição de fuso horários no mundo. Então, pode reparar que vamos dizer assim, vou colocar num termo simples para vocês, sétimo ano. A cada linha que passa aqui é 1 hora a menos em relação ao horário deste lugar. Vamos colocar como horário zero. Aqui tem um a menos, aqui tem dois a menos, aqui tem três, e assim por diante, tá? E da mesma forma que tem um a mais, esse mapa não está perfeito, já vou avisando, tá? Mas se você pegar aqueles mapas mundos, como eu usei na sala de aula, o verdadeiro mesmo, você vai ver lá que, por exemplo, as horas batem. Se você pesquisar o horário no Japão e contando essas linhas, você vai ter essa divisão de fuso horários perfeita mesmo no mapa ali, de 1 hora a mais, 1 hora a menos, enfim. Esse meridiano foi criado também para definir onde seria a centralidade do mapa e o início do fuso horário, daí definir horas a mais, horas a mais e horas a menos, que seria para cá, e horas a mais para cá, tá bom? Mas basicamente o que vocês precisam entender é que o Brasil, ele tá num canto do mundo aqui voltado para o hemisfério sul, no oeste do mundo. Então, o oeste para cá e o leste para cá. O Brasil está localizado a oeste, mais ao sul, tá bom? Então, estamos mais a oeste, mais ao sul. Esse é o lugar do Brasil no mapa mundi. Bom, o Brasil fica num continente chamado América. A América é um continente que é dividido em três, que é chamado América do Norte, América Central e América do Sul. O Brasil se localiza na América do Sul, faz fronteira com 10 dos 12 países que tem na América do Sul, como eu disse. Ele só não faz fronteira com o Chile e com o Equador. Repara aqui que o território brasileiro aqui, ó, ele não faz fronteira com o Chile nem com o Equador. Do restante, ó, pelo menos em alguma parte do Brasil, há, há, tá, uma ligação do Brasil com outros países. Foz do Iguaçu, por exemplo, aqui, ó, uma fronteira praticamente entre três países, né? Brasil, Argentina e Paraguai. Bem interessante. Os pontos extremos do Brasil, não vou focar muito nisso, mas basicamente a gente tem o ponto mais ao norte, que é a nascente do Rio Ailã, aqui. O ponto mais ocidental ou a oeste, o rio Moa. O ponto mais oriental ou ao leste, o Ponta de Seixas. E o ponto mais ao sul, que é o Arroio Chuí. É engraçado quando a gente fala de fuso horário, né? Bem colocado para vocês, né? Foi passado no slide que o Brasil possui 4 fuso horários bem delimitados, tá bom? Importante saber disso também. E um gigante chamado Brasil, aqui que eu falei antes, né? O Brasil está em quinto lugar aqui, ó, em questão dos países e maiores em extensão territorial. Ele não é muita coisa menor que os Estados Unidos, nem com a China, nem com o Canadá. Ele é menor, mas não tão menor. Mas comparado à Rússia, né? Não tem nem o que falar. A Rússia é de longe o maior país do mundo, não tem nem comparação. Mas o Brasil se apresenta com um território extremamente imenso, tá? Ele é muito grande e ele é diverso. O que é diversidade, professor? Seria, vamos dizer assim, de uma maneira simples,
há uma variedade de coisas, pessoas, línguas, culturas. Então, quando eu falo diversidade cultural, estou falando de várias culturas. Diversidade musical, de várias músicas. Então, diversidade. O Brasil é diverso, diversos aspectos mesmo, de tudo que você imaginar. A gente olha o povo brasileiro, a gente não consegue enxergar uma coisa só, a gente enxerga a cultura de vários povos que se misturou e formou a cultura, a música, de maneira geral, a dança, a religião, a forma de falar, a forma de se expressar, a forma de pensar do povo brasileiro, que é bem diversa. Nós somos diferentes, né? Uma sala de aula mesmo você olha, você não consegue falar que os alunos são todos iguais, são diferentes. Essa aula 1 foi um pouco mais extensa porque ela é a mais importante. Porém, daqui para frente será um pouco mais rápido, tá bom? Bom, indo para cá, vamos falar do território brasileiro, dos ciclos econômicos. O povo brasileiro, ele é formado por basicamente três troncos, né? Os indígenas, os europeus e os africanos. E aqui a gente tem a imagem de uma etnia que são os indígenas da etnia Tupi-Guarani, que ajudaram muito na formação da língua, da cultura do povo brasileiro. Em 1500, quando Portugal chegou aqui ao Brasil, eles chegaram, né? Eles não descobriram, eles chegaram aqui. Eles acabaram tendo que lidar com os indígenas da forma como lidaram e assim, teve momentos de conflito, teve momentos de aliança, mas foi uma relação ali de maneira geral conflituosa que gerou principalmente essa relação mais voltada para a economia, né? Eles não tinham muito interesse em formar um território brasileiro, eles só queriam mesmo explorar essa terra, então eles chegaram aqui, começaram a explorar. É importante a gente falar que esse processo, essa vinda de Portugal para vir dominar esse território brasileiro, explorar esse território, é chamado de colonização. E o que é a colonização? É um processo de domínio do território e imposição do modelo de sociedade, no caso a sociedade europeia, Portugal é da Europa, sobre outros povos. Que outros povos? No caso, os povos indígenas. Então, eles vieram lá da Europa, chegaram aqui e impuseram um domínio sobre o território que na época não tinha não era um estado, né? Não tinha até tinha uma nação e um povo, mas não tinha um governo formalmente instituído, não tinha um conjunto de leis aqui formado, escrito, mas tinha um povo aqui e acabou que essa relação a gente chama no primeiro momento ali, historicamente, na linha do tempo, depois da chegada dos europeus, esse primeiro momento de contato a gente chama de período pré-colonial, né, que a gente chama o Brasil, esse período em que Portugal domina o território brasileiro, a gente chama de Brasil colônia, que é quando o Brasil ele é uma colônia, ou seja, ele pertence a Portugal. Então, o período pré-colonial vai de 1500 a 1530, ali de 1530 a 1500 e 1822, perdão. É um período longo chamado de Brasil colônia ou período colonial, quando o Brasil de fato fica sob domínio português. O Brasil se torna independente em 1822 e tem sua primeira forma de governo, uma monarquia, então é chamado período imperial, que vai de 1822 a 1889, e depois sim, aí sim a gente chega no período que a gente está até hoje, é chamado república. A gente hoje o Brasil é uma república, somos uma república, mas isso começou apenas em 1889. Lembrando que a escravidão acabou um ano antes apenas, então é longa o período de escravidão, de exploração do território brasileiro, demorou. A gente ainda está tentando fugir disso, sair desses pequenos trejeitos que foi a formação do território brasileiro, que influencia muito na questão econômica. Então, o Brasil ele não é só a questão do território, mas assim, essa questão da formação do território ligada à maneira como ele foi explorado influencia muito, tanto que, aí eu vou passar aqui para você, ó, o Tratado de Tordesilhas, ó, esse slide devia estar um pouco mais para frente, peço perdão, mas é que ele está aqui, eu vou explicar agora já. Ele foi um tratado que Portugal e Espanha fizeram antes mesmo de Portugal chegar aqui em 1500. Já sabiam que tinha essas terras aqui na América, eles definiram que parte da América seria destinada à Espanha, parte a Portugal. A parte que cabia a Portugal foi a parte que se tornou o Brasil depois. A gente chama de América Portuguesa, que é a parte que Portugal tomou para ele, o território que foi tomado e começou a ser explorado. Depois viria a ser o Brasil. Mas indo porque aqui ó, o Tratado de Tordesilhas. Interessante, ó.
Essa pequena parte aqui era o Brasil no começo, né? Não era o Brasil, não chamava Brasil, era um território que Portugal explorava, mas veio se tornar o Brasil. Bom, Tratado de Madrid, é isso aqui que eu acho que é o ponto central da coisa, né? Em que momento o Brasil passa a ter extensão territorial e a crescer para um outro patamar? Foi quando, através da exploração dessa terra, isso que eu falei da economia, né? A exploração dessa terra, eles começaram a invadir partes dessa terra que antes não era explorado, porque quando Portugal chegou, eles ficaram mais aqui na borda, durante 30 anos, de 1500 a 1530, eles ficaram explorando aqui essa parte, muito exploração do pau-brasil, né? E aí, depois eles começaram a infiltrar mais no território por diversos motivos que eu vou falar daqui a pouco. E isso levou vários portugueses, descendentes de portugueses, brasileiros, indígenas e às vezes até africanos que trabalhavam nessa parte de exploração território, a adentrar esse território aqui. A gente vai falar depois dos bandeirantes também, que foram bem importantes, mas basicamente, o que que aconteceu? Essa parte laranja aqui é a parte que era mesmo o Tratado de Tordesilhas, que pertencia a Portugal. A parte amarela era a parte que pertencia à Espanha, mas que depois de mais de 200 anos de exploração aqui no território, eles chegaram em 1500, né? Lá pelo ano 1700, passado ali 200 anos, boa parte desse território não tinha espanhóis sob domínio desse território. Na verdade, tinham mais brasileiros e portugueses do que espanhol. E aí eles chegaram a um acordo com o Tratado de Madrid. Esse acordo permitiu que o território que estava sob o controle português já, ele se expandisse, se consolidasse, formasse de fato as fronteiras, ou seja, o território brasileiro. Foi o que eu falei antes, né? Não teve guerra, mas teve uma dominação desse território por parte de Portugal, e esse tratado confirma esse território como território brasileiro. Então, em 1822, o Brasil ele se torna independente, ou seja, ele se torna um Estado, né, ele tem um conjunto de leis, ele tem um governo formado, e aí sim ele já tinha mais ou menos a configuração que a gente conhece hoje do Brasil, esse país grande e extenso. E como que houve, né, essa expansão? Acho que esse é o ponto da aula 3 que a gente vai tratar agora. A aula 3 aqui começa falando dos principais grupos envolvidos na formação do território brasileiro. A gente tem os povos indígenas, os colonizadores europeus. Por que colonizadores europeus? Porque não tinham só portugueses. Tinha espanhóis também, tinha italianos, tinha outros povos que vieram para o Brasil e formaram o povo brasileiro. Nesse primeiro momento da colônia foram principalmente os portugueses e espanhóis e também os africanos, que vieram da África para ser escravizados, mas influenciaram muito na cultura brasileira. E aqui voltando o que importa realmente, vamos falar dos ciclos econômicos. Bom, os ciclos econômicos é o que realmente vai definir muito do que foi o território brasileiro. No primeiro momento, o pau-brasil, como eu disse, aquela explorou o litoral brasileiro ali, né, a borda. Quando começa o ciclo da cana-de-açúcar, começa uma exploração maior do território. Então, primeiro veio o pau-brasil, depois veio a cana-de-açúcar ali no século 17 e 18. No século 18 veio o ciclo do ouro. E regiões do Brasil que antes não estavam sendo tão exploradas começaram a ser exploradas, como por exemplo Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e principalmente Minas Gerais. Minas Gerais tem esse nome principalmente por conta das minas que tinham lá, as minas de ouro. Então, foi muito importante os ciclos econômicos para definir em que áreas que teriam povos, pessoas trabalhando, né? E o ciclo do café veio no século XIX, foi muito importante para a expansão do estado de São Paulo. O estado de São Paulo se tornou a potência que ele é hoje, estado mais rico, com maior população, justamente por conta desse ciclo do café. Tem umas imagens aqui, né, que eu posso estar mostrando para vocês. São imagens interessantes aqui, fala do ciclo do cana-de-açúcar, o ciclo do ouro, o ciclo do café. Tem umas imagens aqui de outros ciclos, outros momentos que o território brasileiro ele passou pela produção de outras áreas de, de exploração, como por exemplo a borracha, que teve muito lá no norte, né, na floresta amazônica. Mas basicamente eu queria agora focar nisso aqui, tá? A questão das entradas e bandeiras. O mapa aqui ele representa uma série de expedições no território brasileiro. Essas expedições eram chamadas bandeiras, tá? Por que que essas expedições são tão importantes para a gente estudar?
Aqui no estado de São Paulo existia alguns homens que começaram a explorar e além do território brasileiro por diversos motivos. Eu vou citar três aqui. Um deles era a captura de índios, representada pela cor azul aqui no mapa. O outro era a mineração, representado pela cor verde aqui, as flechinhas verdes. E o outro era o sertanismo de contrato, que era basicamente vamos dizer assim, eram contratos feitos com eles para que eles, através da sua habilidade de captura, de luta, trabalhassem para pessoas, ou às vezes o próprio governo português, para fazer alguns serviços, como por exemplo a destruição de quilombos. Tivemos vários, né, bandeirões famosos. Posso citar aqui o número um, que é o Domingos Jorge Velho, que foi muito importante dentro do contexto de luta contra quilombos. A gente tem, por exemplo, o Raposo Tavares, que é o número 4 aqui, que tem até rodovias com seu nome, justamente porque ele explorou boa parte do território brasileiro, indo atrás principalmente de indígenas. E outros importantes, como por exemplo o Fernão Dias e o Borba Gato, foram muito importantes, que eles foram para Minas Gerais e encontraram ouro, né? Então, essas expedições são chamadas de entradas e bandeiras, tá bom? É sempre bom lembrar disso. E o nome das pessoas, desses homens que iam pelo território explorando e conquistando, eram chamados bandeirantes. Aqui. Bom, vamos continuar aqui a exploração das nossas aulas. A aula 4, ela é bem interessante, na verdade, mas ela é uma aula prática. É uma aula que, na verdade, a gente vai explorar o território brasileiro. A pergunta da aula é: o território brasileiro foi como sempre, ele é como sempre foi? Ele foi como sempre é? E a resposta é não. O território brasileiro sofreu alterações. O território brasileiro, quando a gente olha o mapa, ele pode ser dividido de diversas formas. Esse mapa, por exemplo, ele mostra o território dos povos originários. Ele divide aqui em duas ramificações indígenas, que é a tribo Tupi e a tribo G. Né? A tribo G, ela ficava principalmente aqui no centro do Brasil, aqui, um território que no começo não foi muito explorado, mas depois acabaram encontrando esses indígenas. Já os tupis, eles ficavam aonde? Tanto na parte isolada aqui das florestas, quanto no litoral brasileiro. E foram os povos que tiveram mais contatos com os portugueses no começo. É engraçado que esse mapa aqui reflete como estavam distribuídos os indígenas antes da chegada dos europeus. Ou seja, esse é um mapa que antecede 1500. Então, mais para frente, a gente tem aqui um dos primeiros mapas do Brasil. É o mapa de 1574. Repara que o Brasil está dividido dentro do Tratado de Tordesilhas. O Brasil não era tão extenso ainda. A parte aqui que depois o Brasil domina e vem com o Tratado de Madrid ainda não está nesse mapa. E aqui a gente tem uma das formas de divisões do território brasileiro, que é as chamadas capitanias hereditárias. Um termo explorado mais a fundo nas aulas de história, mas que eu posso adiantar aqui que foi basicamente terras que foram doadas a nobres portugueses, para que eles viessem para o Brasil e explorassem. Repara que até Capitania do Duque Daueiro, tipo, eles colocam o nome aqui do dono da terra. Só que muitas delas não deram certo, acabou que o território brasileiro não conseguiu se desenvolver ao todo, essa divisão não deu muito certo. E essa divisão é do Tratado de Tordesilhas. Bom, a economia mineira, né? Por que falar da economia mineira? Porque foi o lugar do Brasil que mais teve, vamos dizer assim, acesso em dado momento, porque o Minas Gerais até hoje é o estado brasileiro com mais cidades, justamente por conta do ciclo do ouro do século XVIII, ali por volta de 1700, tá? Muita gente veio para cá por conta do ouro e Minas Gerais se desenvolveu pra caramba. Então, a economia mineira ali, através da busca de ouro e de diamantes, conseguiu se desenvolver. Foram construídos vários caminhos, né, para que conseguissem de fato explorar essa terra. Muitos escravizados foram trabalhar nessa região. Houve o crescimento urbano, muitas cidades sendo construídas, enfim. Minas se desenvolveu muito por conta do ciclo do ouro. E por último, a economia cafeeira
Estado de São Paulo, a gente sabe que o estado de São Paulo hoje é uma máquina, mas o estado de São Paulo se desenvolveu muito porque por conta da necessidade de escoar esse café que era produzido para a região de Santos, chegando até esse porto e aí transferindo, né, levando esse café para outros lugares do mundo, o café brasileiro que hoje é reconhecidamente o melhor do mundo, o café brasileiro, o Brasil que é o maior produtor de café do mundo. E justamente nessa época, aí, no século XIX, São Paulo deu um boom do café, cresceu muito, foram construídas muitas estradas. São Paulo se urbanizou pra caramba, se tornou a potência que é hoje durante esse período aqui do século XIX. É importante vocês saberem disso, tá bom? Bom, Tratado de Tordesilhas e o território brasileiro. Esse aqui é uma pergunta, mas eu não vou focar na pergunta, eu vou focar no mapa, tá? Aqui você vê o território brasileiro aqui em verde, aqui, ó, no primeiro mapa, até o Tratado de Tordesilhas. A parte rosa é a parte pertencente à Espanha. Dentro da parte rosa você vê ali desenhado o mapa do Brasil atual, né? Esse território desenhado aqui foi o que o Brasil conquistou ao longo dos anos pós-chegada dos portugueses. Então, o Brasil era essa parte verde e o Brasil foi crescendo para essa outra região aqui, até se tornar esse monstro que a gente vê no segundo mapa ali, de rosinha claro aqui. É esse país gigante que a gente vê. Lembrando mais uma vez o negócio que eles têm focado na aula, que o Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Essa parte azul escura aqui é a parte que o Brasil tem domínio, é o mar que o Brasil tem domínio e restrição para fazer o que bem quiser, porque é a parte que pertence ao Brasil, ao litoral brasileiro, tá? Por exemplo, a Marinha Brasileira, ela age dentro dessa área. Bom, vamos para a aula 5, formação do território e população. Cara, assim, ó, a população brasileira é miscigenada. Nessa aula eu quero trazer esse termo. Que é o que é a miscigenação? Ela consiste na mistura étnica entre diferentes povos. Lembrando que o Brasil ele é multirracial, ou seja, possui diversas etnias, como os indígenas, os europeus e os africanos. Tá bom? Essa aula aqui é uma imagem aqui de africanos. Eu não vou focar muito além desse mapa aqui, que é muito interessante, que eu vou aprofundar aos poucos, mas basicamente é um mapa de densidade demográfica em que as partes vermelhas mais fortes são partes do Brasil em que possui uma concentração de pessoas maior, ou seja, são partes mais populosas, né, com mais pessoas e por consequência mais urbanizadas. Por exemplo, São Paulo, que é a quinta maior cidade do mundo. Olha só como está aqui em São Paulo, né? Tá muitas pessoas, né? A gente mora mais ou menos por aqui, né? Interior de São Paulo. É, é um mapa bem interessante, mostra como a região sul e o litoral aqui do Brasil possui muitas pessoas e como o centro do Brasil é vazio de pessoas, né? O que mostra um menor desenvolvimento em diversas áreas, principalmente a questão urbanística e empresarial. Possui menos estradas, menos empresas, cidades menores, mais distantes, provavelmente um desenvolvimento não tão avançado quanto dessa região que a gente vai chamar aqui no primeiro momento de região sul de maneira geral, mas daqui a pouco a gente vai destrinchar essas regiões. Tem os estereótipos, né, acerca do Brasil. A aula 7, aula 6, 7, 8 trata dessa parte da cultura brasileira. Então, é uma visão que as pessoas têm do Brasil, né? Que o Brasil é um país que todo mundo gosta de futebol, que todo mundo é alegre e feliz, como nessa imagem aqui, que todo mundo gosta de carnaval. E a gente sabe que isso não é verdade, né? Essa música, por exemplo, ó. Moro num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Em fevereiro tem carnaval. Eu tenho um Fusca, um violão, sou Flamengo e tenho uma nega chamada Teresa. Tem carnaval, todo mundo vai pro carnaval. Eu tenho um Fusca, um carro que comum no Brasil, um violão, ou seja, todo brasileiro gosta de violão, de samba, de música. Sou Flamengo, time mais do povão aqui brasileiro, maior torcida do Brasil. Tenho uma nega chamada Teresa, no sentido de ter um relacionamento com uma pessoa negra, que é o estereótipo brasileiro de negro, né? E chamada Teresa, que é um nome comum, é um nome povão mesmo, que muitas mulheres do período que foi produzida essa música tinha, anos 70, era um nome bem comum na época. Enfim, é uma música que mostra um pouco do estereótipo que tem, que é reforçado nessa música, que é essa paixão pelo futebol, né, Flamengo, e a alegria, né, como se o brasileiro fosse só isso.
ou seja, ela não leva em consideração a diversidade cultural que eu já falei antes que o possui no Brasil. O Brasil é um país diverso. Tem esses estereótipos de região, tem gente que acha que o Brasil inteiro é mato, tem gente que acha que o Brasil inteiro é mato fora do Brasil. Tem americanos que realmente acham que nós aqui de São Paulo, por exemplo, vivemos no meio da floresta amazônica. É um preconceito, enfim, tem uma diversidade cultural gigante. A gente sabe que não tem só um tipo de comida, não tem só um tipo de música, não tem só um tipo de festa. Então o Brasil ele é muito rico nessa parte. E tem até a questão da diversidade socioeconômica, né? A gente sabe que no Brasil, apesar de ser um povo que, em geral, em algumas partes do Brasil, passa pelas dificuldades que passa, em geral você encontra no Brasil inteiro isso aqui, né? A desigualdade social. A gente vê que tem bastante pessoas com muita dificuldade e algumas pessoas com bastante dinheiro, a desigualdade social, econômica, que atinge os brasileiros, né? Um país que, apesar de ter um PIB, né, um produto interno bruto, uma economia de maneira geral forte, a 10ª maior do mundo, esse dinheiro é muito mal distribuído, então tem gente que recebe, ganha muito mal, tem uma vida muito difícil, diferente de outros que têm uma qualidade de vida muito maior. A gente vê isso no Brasil. Vamos falar das regionalizações do Brasil. Agora sim chegamos na parte que mais me interessa, que é essa questão da regionalização. Basicamente, o Brasil ele é dividido em região. Então, o que é uma região? É uma área uniforme. O que que é algo uniforme? É algo igual. As crianças vestem uniforme na escola para se vestirem iguais. A regionalização é dividir o espaço em regiões. Então, quando eu falo que eu vou mostrar a regionalização do Brasil, eu estou falando que eu vou mostrar como o Brasil é dividido. As regiões do Brasil são divididas, tá? Bom, aqui tem um mapa que eu acho que ele responde por si só a regionalização brasileira. Não, num primeiro momento, o norte ali a gente tem, o norte ele é extenso, né? Mas ele tem uma característica, ele, apesar de extenso, ele não tem uma população tão grande, né? Ele é mais extenso em território mesmo. Ele agrega os estados do Acre, tá bom? Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Indo para o Nordeste, o marrom, a gente tem a região brasileira com mais estados. Aí a gente começa aqui embaixo, vamos começar por baixo. Bahia, tá? Começa aqui. Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, tá bom? Importante a gente falar de todos os estados do Nordeste, que são estados que têm bastante população aqui no estado de São Paulo que vieram desses estados. O Sudeste brasileiro é composto pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E aqui, ó, a gente tem o Centro-Oeste, o Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal, que é onde fica a capital brasileira. Indo ao sul, que é essa parte roxa, a gente tem o Paraná, Santa Catarina e mais ao sul, Rio Grande do Sul. Professor, por que que você passou de maneira tão rápida sobre esses mapas? Daqui a pouco a gente vai falar região por região. Não se preocupe, isso aqui é só um primeiro momento para você ver que existem 5 regiões. E nessa aula, que eu falei da aula 8, eu não vou aprofundar porque agora a gente vai para uma outra aula, que é a aula 9, 10, 11. A gente vai falar sobre os complexos regionais, que é uma outra forma de divisão brasileira que eu acho bem legal, que ele pega basicamente as regiões brasileiras e divide em três. Só que essa divisão, repara, ó, onde passa a linha vermelha aqui, ela não é uma divisão baseada em questão territorial. É uma questão, o que ele considera aqui são fatores econômicos e naturais, ou seja, ele não leva em consideração os limites administrativos, ou seja, os limites políticos de cada território. Tanto que ele divide o Mato Grosso aqui no meio. Mas por que que ele faz isso? Essa região aqui mais ao sul do Mato Grosso aqui, ela é muito desenvolvida. Ela tem muitas cidades, ela tem uma questão de vegetação, realmente de relevo, diferente dessa aqui. Porque nessa parte verde aqui do Mato Grosso, tem menos cidades, tem menos desenvolvimento. Aqui começa a matar a floresta amazônica, tá? Então nessa região aqui, ela possui características diferentes dessa.
o que fez com que o Pedro Geiger dividisse em 1960 o Brasil em três grandes áreas geoeconômicas, ou seja, ligada à economia. A primeira é a Amazônia, é a região menos desenvolvida economicamente do Brasil, segundo essa visão dele, e também a menos populosa. Aqui é muito por conta do, vamos dizer assim, da natureza. Possui um espaço natural, físico, muito maior do que o espaço urbano, tá bom? Então ele divide essa região aqui entre basicamente os estados do norte e alguns outros estados da região nordeste, o Mato Grosso, que é da região centro-oeste, mas ele divide dessa forma. Indo para o amarelo, aqui ele já chega na região nordeste, que é basicamente o nordeste mais o norte aqui de Minas Gerais, que quem já foi para o norte de Minas Gerais sabe o que eu estou falando. Ele começa, de repente, você começa a ver que ele fica mais seco, começa a vir uma característica diferente, muda muito o norte de Minas Gerais do restante de Minas, porque ele já começa a criar características tanto físicas, naturais, né, natureza, quanto econômicas diferentes do restante do estado. É uma região menos desenvolvida, esse norte do estado, e ele aqui já faz parte do que ele chama de Complexo Regional do Nordeste, que é esse complexo aqui. E aí ele pega todo o restante do Brasil aqui, esse centrão até o sul e sudeste, e coloca como região centro-sul. É a região com maior população do Brasil. Basicamente, mais da metade do Brasil está nessa região. Maior desenvolvimento econômico. Áreas naturais muito menores do que o restante. É muito urbanizado. Essa região do Brasil é urbanizado. É óbvio que a gente tem estados como são Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que contribuem muito para isso, mas de maneira geral ele é mais urbanizado e possui um desenvolvimento econômico maior que os outros também. É, aqui é um texto que eu coloquei aqui durante a aula, eu fiz a leitura com os alunos, né? Ele vai falar que o Centro-Sul é mais industrializado, que tem uma área mais ocupada pelas regiões urbanas. Ele vai falar aqui que a maneira como é dividido o território, né, que é por questão econômica e não por limite territorial, por limite político, que foi o que eu falei antes. E a gente vai falar agora rapidinho do Complexo Regional da Amazônia. Ele abrange 60% do território nacional, tem muitas bacias hidrográficas, muitos rios, extrativismo muito forte, né? Extração de látex, madeira, frutos, e possui muita população ribeirinha. Então, é um lugar que é pouco urbanizado, não tem tantas cidades quanto São Paulo. Manaus é um grande centro, né? Manaus sim é extremamente industrializado, mas só, né? O restante não acompanha o restante. É uma região que enfrenta problemas de desemprego, baixo IDH. O que que é o IDH? É o Índice de Desenvolvimento Humano. Quanto maior, ele vai de 0 a 1. E quanto mais próximo de 1, mais desenvolvido é esse lugar que tem o número, né? Mostra-se ser um lugar melhor para se viver. Então, as cidades, os países com melhores IDHs são lugares que, na teoria, pelo número de IDH, se mostram lugares melhores para se viver, tá bom? Indo para o Complexo Centro-Sul, aí a gente já tem um outro destaque, né? A gente já vê um porto aqui, ele tem um índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, bem alto, bem alto. Os maiores índices de IDH do Brasil estão nessa região. Santa Catarina, por exemplo, possui um IDH altíssimo, é um lugar com qualidade de vida gigantesco. Produto Interno Bruto, que é o PIB, é o tanto que, vamos dizer assim, de maneira geral, um- uma cidade, um estado, um país produz. E 80% de todo, vamos dizer assim, de tudo que o Brasil produz é produzido nessa região Centro-Sul. Então você imagina, né? Tipo, basicamente metade do Brasil produz quase tudo que o Brasil tem. Para você ter noção de como é desenvolvida essa região chamada de Centro-Sul. Esse mapa mostra bem isso, né? Esse mapa é bem interessante, que ele mostra aqui como que, por exemplo, as regiões do Centro-Sul, que têm maior população e são mais desenvolvidas, possuem mais empresas, ou seja, o desenvolvimento industrial e a urbanização ligado à qualidade de vida, né? A gente tem ali o estado de São Paulo, por exemplo, que é o mais desenvolvido do Brasil, um número altíssimo de empresas, né? De indústrias. E a gente tem estados mais pobres com maior dificuldade de retenção de pessoas, de indústrias. A gente faz o comparativo aqui, a gente vê, né? Dos dois, depois se vocês quiserem pausar e dar uma olhada, é bem interessante.
E por último aqui esse gráfico é bem interessante, é PIB per capita. É a renda por pessoa dentro de cada região. A gente tem ali que as regiões, o Nordeste e o Norte ali, onde tem os menores índices de IDH, onde tem maior dificuldade econômica, onde essas pessoas saem dali e vêm para o estado de São Paulo, por exemplo, para conseguir uma vida melhor, é justamente os lugares com os índices mais baixos ali no tom vermelho, puxado para o marrom ali, né? É justamente a dificuldade econômica é o que faz essas pessoas virem para cá. O estado do Maranhão mesmo, que é considerado por muitos aí com maior dificuldade, o maior centro de desigualdades sociais do Brasil, né, um estado bem pobre, é, ele se repara aqui que a população, ela de fato, ela tem uma renda per capita bem baixa. Por isso que, por exemplo, muitos maranhenses procuram a vida em outros locais do Brasil para conseguir sair disso, né, enfrentar esse problema de desigualdade social dentro de um contexto que ele pode crescer mais, né, que ele pode conseguir uma vida melhor. E aí, indo para o complexo do Nordeste ele basicamente ele é uma região complexa porque ele possui a parte turística, muita gente visita, só que ao mesmo tempo ele possui uma riqueza, né, cultural muito grande. Você possui cidades como Recife, por exemplo, que são extremamente desenvolvidas e cheio de prédios, você possui praias lindas, mas você também. A ideia que a gente tem de Nordeste é que sertão, gente passando fome, e o Nordeste não é só isso. O Nordeste tá crescendo, o IDH tem subido, muitos dos melhores índices educacionais, né, de educação no Brasil vêm de escolas e de estados do Nordeste, então o Nordeste está se desenvolvendo, mas é uma região que ainda enfrenta a questão de não ter sido o foco econômico do Brasil em dado período, e hoje a gente sabe que o Nordeste passa também por dificuldades, mas não é ele todo, né? O Nordeste, assim, ele é muito complexo para ser colocado dentro de uma coisa só. Mas é a segunda maior população do Brasil, o segundo centro econômico dentro daqueles três lá que a gente estudou. É o segundo mais forte do Brasil. E é uma região muito bonita, acima de tudo, né? Bom, vamos para a população brasileira. Falar aqui da população brasileira. O Brasil possui hoje uma população de 203 milhões de habitantes, né? Essa contagem é feita pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE ele faz essa contagem e o IBGE ele faz diversos estudos, um deles é sobre isso. E ele detectou que o Brasil ele é um país populoso, porém pouco povoado. O que significa isso? O Brasil tem uma população de 200 milhões, é muita gente, mas ele é pouco povoado, né? Quando a gente pega o mapa do Brasil, a gente vai ver que tem regiões do Brasil que tem muito vazio, tem poucas pessoas ali, né? Naqueles locais, porque muito da população é concentrada onde? No Centro-Sul, que é aquela região lá que a gente viu lá dos estados do Sul, do Sudeste. E aí quando a gente chega no Norte não tem essa grande contingente de pessoas, né? E isso leva a essa questão aqui que a gente vê nesse mapa, né? Que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ele trouxe, ele mostra, por exemplo, aqui, ó, os tons mais escuros, como aqui em São Paulo, por exemplo, o que é demonstrado aqui? É demonstrado o maior número de pessoas por metro quadrado. Isso é o que é um gráfico de densidade demográfica, ou seja, quanto mais escuro, maior número de pessoas dentro daquele espaço. E a gente vê que os estados, o litoral brasileiro e os estados do Sudeste e Sul do Brasil, mais uma vez, se destacam, ou seja, possuem um grande número de pessoas nessa região. E quando a gente vai para o meio do Brasil, mais uma vez o vazio, né? Então, por que que o IDH é baixo? Por que que tem menos indústria? Por que que tem menos desenvolvimento? Também possui um número menor de cidades, um número menor de pessoas, né? São estados grandes, o Amazonas mesmo é gigantesco e não tem o número de empresas e cidades que São Paulo, por exemplo, que é um estado bem menor, tem, tá bom? Então é importante a gente estudar isso, a gente entender os porquês dos porquês. E aqui, ó, a gente vê esse mapa aqui, que eu vou usar na minha avaliação, inclusive, que ele é bem interessante, que ele mostra que na maior parte do Brasil a população se concentra no centro-sul. E a Amazônia é o lugar menos povoado, um dos, né? Mas assim, repara que mais ao sul estão as cores mais escuras, ou seja, um número maior de pessoas. Essa cor azul mais forte são mais de 20 milhões de pessoas nessa região aqui.
Ou seja, só nesses dois pequenos estados aqui, o Minas Gerais não é tão pequeno não, mas São Paulo aqui, ó, que é um estádio médio, né, para pequeno, tem muita gente. O estado de São Paulo tem 48 milhões de habitantes, é muita gente concentrada num lugar só. E por último, e não menos importante, é mais uma vez como que o desenvolvimento, a concentração de pessoas, a qualidade de vida está atrelada a essa questão do desenvolvimento também da qualidade de vida. O índice de desenvolvimento humano vai de 0 a 1. E aqui a gente vê, ó, quanto mais forte a cor, mais verde, maior o número do IDH, maior o número do índice de desenvolvimento humano. Um IDH que nem esse no tom verde aqui de 0,731, 0,761, é um tom até que é regular, né? É importante a gente entender que o Brasil, ele mesmo dentro de um mesmo estado, por exemplo, São Paulo, existem cidades com qualidades maiores e menores de vida. São Paulo é que não está aparecendo aqui no gráfico, tem um tom ainda mais acentuado do que esses que eu mostrei aqui. São Paulo e Santa Catarina, o que significa que eles passam de 0,8 a média do estado inteiro. Tem cidades do estado de São Paulo que o IDH gira em torno de quase 0,9. É um número muito alto, é um número muito alto, o que significa que a qualidade de vida é muito alta, tá? Mas tem estados aqui no Brasil como o Pará, o Maranhão, o Piauí, que a coisa é mais complicada, né? Que é o índice volta lá para 0,6. E parece bobagem isso, mas essa pequena diferença de 0,8 e 0,6 na prática, dentro da vida social, ele faz muita diferença, porque, por exemplo, o que mede o IDH? Basicamente a expectativa de vida, ou seja, o tanto que as pessoas vivem, a educação e a renda per capita, a renda por pessoa ali. Então, são lugares em que tem uma expectativa de vida menor, as pessoas estudam menos e provavelmente ganham um salário menor, uma qualidade de vida menor. Então, só para você ter uma ideia de como faz diferença esses números do IDH. E aí, vamos agora, só para encerrar a aula, acredito que em 5, 6 minutinhos eu já encerro tudo. Vamos falar da região norte. Falar de todas as regiões, aliás, né? Mas eu vou começar pela região norte. A região norte, ela. Olha que imagem linda, né? Eu coloquei ela de propósito. Cara, são vastas áreas de floresta amazônica na região norte. A maior parte desse território é composto por estados grandes, como por exemplo o Pará e o Amazonas. O clima, como é próximo da linha do Equador, é mais no norte do Brasil, é um clima tropical, úmido. Então, além de ser muito quente, chove muito. O Rio Amazonas, para quem não sabe, é o maior do mundo. A gente tem imagem dele, assim, é surreal o Rio Amazonas, é surreal. Essa região, ela possui apenas 17 milhões de habitantes. Então, o Brasil tem 200 milhões de habitantes. Na região norte só tem 17. E em tamanho físico, território, é a maior do Brasil. Então, a maior região do Brasil é que possui menos habitantes, né? É uma outra coisa que eu queria falar da região norte, aqui tá os estados e suas capitais, né? Interessante a gente, né, ter o Acre, Rondônia, Roraima, Amazonas, Pará, Amapá, Tocantins. Essa região ela ocupa 45% do território brasileiro. É muita coisa. A Zona Franca de Manaus é um polo industrial. O que que é isso? É um lugar com muitas indústrias. Lembra que eu mostrei que Manaus ali tem naquele mapa, aquela vermelhinho que mostra a população, Manaus estava muito forte ali no mapa? É justamente por conta desse polo industrial. Então Manaus é muito desenvolvido, mas só Manaus aí não dá, né? Então o restante fica meio ali à mercê. Bom, aqui tem aspectos de além da floresta amazônica, né? Outros aspectos de vegetação. A população aqui, ó, de indígenas que possui no Brasil, boa parte dos indígenas do Brasil fica na região norte. Então você vê, já é um traço populacional, assim, comparado ao Brasil, pequeno, menor. E é o que possui mais indígenas do Brasil. Então, algo muito comum que acontece para quem vai no norte é falar, tipo, nossa, eu vi muito índio lá. Por quê? Porque tem um traço indígena muito forte. Mesmo quem não é de comunidade indígena, tem essa semelhança com os indígenas. Então, é muito comum quem vá para o norte encontre pessoas muito parecidas com os indígenas. Eu tenho uns amigos de lá, não são indígenas, não são de Tibro, mas você olha para eles e você fala, cara, traço indígena, sabe? É bem interessante. E a região Nordeste, vamos falar do Nordeste aqui. Cara, o Nordeste ele é fantástico, aqui tem os estados do Nordeste. Representa
18% do território brasileiro. Tem os estados grandes, como Bahia, por exemplo, mas boa parte dos estados são pequenininhos. O menor estado do Brasil está no Nordeste. O Nordeste ele é complexo. Ele possui um clima ali, uma alternância, né, entre estação chuvosa e seca. Porque o tropical aqui, o litoral aqui, ele é tropical. Porém, quando a gente vai aqui para o território do meio, aqui essa região aqui, a gente tem um clima semiárido. Então, surge aqui até um aspecto de um bioma brasileiro que é a chamada caatinga, que já foi estudado em outros momentos por vocês, então não vou aprofundar. Mas basicamente é um lugar quente, é um lugar que possui uma terra bastante rica e que tem bastante da produção do Brasil de diversos produtos, como por exemplo o mamão, o melão, o algodão. Uma coisa que é muito forte no Nordeste ligado à pecuária é a criação de caprinos, né? As ovelhinhas, os cabritos, enfim. E aqui, ó, olha só, essas 4 fotos aqui são de regiões do Nordeste, então é difícil acreditar, mas isso aqui tudo é Nordeste, sabe? Então tem o Sertão, tem o Meio Norte, tem o Agreste, tem a Zona da Mata. Então, essa Zona da Mata aqui, inclusive, foi o que os portugueses encontraram quando chegaram no Brasil. Foi isso aqui que eles deram de frente, né? Vamos para a região Centro-Oeste. Bom, a região Centro-Oeste, ela eu coloquei esse mapa aqui porque ele é bem interessante, que esse mapa ele mostra aqui, né? O cara falando assim, né? Pequi, Articum, Gariroba, Imbu, Araçá, Faveira, Buriti, Caroá, Pitomba, Ananás, Macaúba, Murici, Baru. Aí ele fala assim, rapaz, como tanto nome diferente e bonito dá lugar a uma palavrinha só. Soja. O que está acontecendo com o centro-oeste brasileiro? O cerrado está virando soja. O cerrado é o bioma característico desse lugar. E assim, plantação de soja muito forte. O Brasil hoje é o maior exportador de soja do mundo. Muitas fazendas, latifúndios, né, que essas grandes fazendas, sendo voltadas para a produção de soja. E o Centro-Oeste, que é um lugar com um território muito grande, já foi já de exploração de minérios, já foi um lugar de muito cuidado e produção de carne, né? Ainda é um grande produtor de carne do Brasil, mas está sendo hoje muito voltado para a soja. Estão plantando muita soja. Esse processamento da soja é muito forte nessa região. O centro-oeste brasileiro agrega os estados do Mato Grosso do Sul e Goiás. Ele mais uma vez, não é muito extenso. Os estados são extensos. Ele todo não é tão extenso quanto outros, mas esses 3 estados não são pequenos e eles mais uma vez, tem como característica uma vegetação realmente voltada para o clima tropical. Mas, assim, na região ali do Mato Grosso do Sul, principalmente Mato Grosso do Sul, tem o Pantanal, que é um, é fantástico, cara, o Pantanal, que é uma área úmida que hoje é protegida ambientalmente, não só por conta do Brasil, né, é colocado como patrimônio mundial, o Pantanal, e a vegetação é o cerrado. Então essa região ela é a menos populosa do Brasil, ela consegue ser menos populosa até do que a região norte brasileira, e assim, uma baixíssima densidade demográfica, muito mal distribuída assim os pontos assim. Então a região de Cuiabá aqui no Mato Grosso é muito, 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 muito populosa. Ele tem bastante cidades, mas o restante do Mato Grosso você tem um vazio demográfico muito grande, né? Então você tem a capital federal, por exemplo, Brasília, muito desenvolvida, mas e o resto, sabe? Então realmente a maioria da população vive ali em grandes e médias cidades e o restante possui um vazio. Por isso essas grandes fazendas acabam virando lugares para plantação e colheita de milho, de soja, essas coisas, né? Mas é um estado muito importante, principalmente nessa área agropecuária, né? Olha essa grande extensão. Isso aqui é um desmatamento que está tendo aqui, ó, do Cerrado, né? Lá. Tem lugares lindos, como Bonito aqui no Mato Grosso. Coloquei a imagem de um tatuzinho aqui, que representa esse animal típico dessa região. E tem uma economia muito forte, principalmente na criação de gado, né? Isso aí é muito forte mesmo, Mato Grosso. Né? Quem é do Mato Grosso, ele gosta de festa do peão, gosta de rodeio, gosta de touro, gosta de... Enfim, eles são bem aquele estilo mesmo, Mato Grosso mesmo, né? Muitos cantores sertanejos, né?
vem dessa região do Goiás, do Mato Grosso. É uma região que realmente respira essa parte. E aí chegamos na região sul. Bom, a região sul, ela é complexa, porque assim, ela foge muito do restante do Brasil. Primeiro porque ela é mais fria, né? Ela tem um clima subtropical, é uma região mais fria. A região sul é a segunda mais industrializada do Brasil, só perde só para o sudeste. Mas, por exemplo, o estado de Santa Catarina é de longe o estado assim com maior qualidade de vida do Brasil. O IDH deles é altíssimo. A questão da vegetação lá é bem diferente também, porque eles vão ter um pouco da Mata Atlântica, mas eles vão ter as matas das araucárias ali no Paraná, um pouco pedaço de Santa Catarina, e vai ter os campos, né, que é em domínio morfoclimático. Quando a gente estuda geografia, a gente vai falar as pradarias, que é aqueles campos verdes mesmo, assim, né, que é muito bom para a criação de gado, né? Por que que a gente fala que gaúcho gosta de churrasco e tem muita churrascaria que chama churrascaria gaúcha, né? Churrasco gaúcho, carne gaúcha, porque a carne que eles produzem lá no Rio Grande do Sul é uma qualidade altíssima, né? Então ela é muito diferente do restante do Brasil Sul. É que agora a gente está no período muito quente do mundo, mas alguns anos atrás aí casos de até no Rio Grande do Sul, algumas cidades chegar a nevar, né? De tão frio que chegou no inverno. E aí o Sudeste, gente, acho que chovendo molhado, né? A gente já conhece bem o Sudeste. São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, né? Você tem ali basicamente um litoral um pouco mais úmido. São Paulo, né? Um clima subtropical. No interior de São Paulo, a gente já vai ter um clima já mais quente, clima tropical mesmo. Quem é do interior aqui, que nem vocês sabem o quanto é quente aqui, é muita gente. Só o estado de São Paulo tem 48 milhões de habitantes, uma indústria muito forte, não só a indústria, a agropecuária é muito forte. Eu vou falar, por exemplo, da laranja, né? O estado de São Paulo é o maior produtor de laranja do mundo. Gigantesco a produção, não só de laranja, mas de outros produtos. Tudo que o estado de São Paulo, o estado de Minas, Rio de Janeiro se propõem a produzir, eles acabam dando certo, são estados muito ricos, estão entre os mais ricos do Brasil e são da região que a gente chama de região Sudeste, que é essa região extremamente desenvolvida